54 em diante. Minha versão, ela diz assim: E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando seus olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé, à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremetaram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas lhe puseram sobre os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, em que invocação dizia ao Senhor Jesus: receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhe impute desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém. O que estava acontecendo aqui? Todas as vezes que a gente vai olhar a Bíblia falando a respeito de Estevão, a Bíblia vai falar que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Sempre que a Bíblia relata, o autor Lucas, o autor do livro de Atos, ele vai relatar a respeito de Estevão e ele vai pronunciar o nome de Estevão, ele sempre vai repudiar e ele sempre vai deixar uma ênfase sobre assim: este homem era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Este homem tinha muita fé. Esse era Estevão. E Estevão, ele teve podemos dizer, um ministério ali bem curto, porque se inicia ali, eu acho que é Atos capítulo número 4, capítulo número 3, verso até esse capítulo número 7. Só que Estevão, ele teve um papel muito grande, porque ele veio desconstruir aquilo que estava sendo implantado e aquilo que estava sendo ensinado. Como assim, então? Nesse contexto aqui do Atos, capítulo número 7, Estevão vem destrinchando a história de todos os heróis da fé lá de trás. Ele vem falando de Abraão, ele vem destrinchando um a um, até que ele chegasse na pessoa de Jesus. Até então, se olha cá, estava tudo certo para os mestres da lei, porque ele vinha falando daquilo que eles acreditavam. Abraão, o pai deles na fé, vem falando de Davi, vem falando de diversas pessoas que eles acreditam, que no caso é a antiga aliança. Até então está beleza. Só que chegou um determinado momento que Estevão falou: ó, agora eu vou falar de Jesus. É basicamente como Paulo estava escrevendo lá Romanos capítulo número 3, ele vai falar: ó, peraí, vocês estão falando da lei isso e aquilo, mas agora se manifestou uma justiça que não se provém de homem, justiça mediante a fé em Cristo Jesus, que é a justiça de Deus, que é Jesus. Então no caso Estevão, agora não, peraí, a gente destrinchou tudinho, só que agora a gente vai manifestar Jesus. Só que eles não aceitavam Jesus, eles não creram, portanto Jesus vai dizer: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Ele vai falar que todos aqueles que me receberam, eu lhes dei o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, tendo dito isso, podemos se caracterizar que os judeus não receberam Jesus. Alguns judeus se converteram, alguns judeus aceitaram Jesus, aí eram chamados dos judaizantes, judeus que já haviam sido convertidos ao Evangelho. Só que, nesse momento, Estevão está passando por uma fase bem complicada, passando por um momento bem adverso. Por quê? Porque ele está a ponto de ser morto. Ele vai ser apedrejado. Só que existem duas características aqui. Amém. Só que tem duas características de Estevão aqui que eu quero compartilhar com a gente nessa noite, nessa tarde, né? Que me chama muita atenção e lembra muito de Cristo. Olha o que Estevão vai dizer. Olha, como eu falei no início, o verso 55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quando nossos olhos eles estão fixados
para as coisas celestiais, as coisas terrenas passam a ser banais para a gente. Quando a gente fixar os nossos olhos em Cristo, cara, o nosso olhar vai ser vertical. Aleluia, glória a Deus. A gente precisa olhar, ter como Cristo. Cara, Estevão vai dizer que eu olhei para os céus, Lucas vai relatar. Ou seja, Lucas ele era um evangelista, ele era um médico, um doutor, que ele estudou ele fez basicamente uma pesquisa sobre Jesus, portanto que ele vai escrever o Evangelho de Lucas e ele vai escrever Atos dos Apóstolos. Só que ele vai falar, cara, provavelmente ele estudou o que estava acontecendo ali, ou ele estava presente, ele vai dizer, ó, Estevão estava sendo apedrejado, com os seus olhos fixados para o céu. E ele viu os céus abertos e ele viu Jesus, à direita de Deus. Maravilha, Deus. Ou seja, aleluia. Estevão, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo? Porque as coisas celestiais eram muito mais importantes do que as coisas terrenas. As coisas que Estevão almejava, calma, então não posso almejar as coisas terrenas. Claro que pode, você deve querer sim a riqueza, você deve querer sim alcançar as coisas terrenas. Só que as coisas terrenas não podem ser superior às coisas celestiais. Aleluia. As coisas terrenas, ela não pode dominar o nosso coração de uma forma que nós vamos esquecer das coisas celestiais, das promessas celestiais que nós temos. Calma, mas quais são as promessas celestiais que nós temos? Nós temos diversas promessas celestiais. Efésios vai dizer que nós estamos juntamente sentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Mas também o escritor Hebreus vai dizer que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, cara, peraí, tanto terrena quanto celestial. Portanto que Jesus, ele teve dois ministérios. Jesus teve seu ministério terreno e teve seu ministério celestial. O ministério terreno de Jesus, qual foi o ministério terreno de Jesus? Jesus ele manifestou os 5 dons ministeriais aqui nessa terra. Ele foi um apóstolo, ele é o nosso apóstolo, ele é o nosso sumo sacerdote, ele foi um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre. Só que Jesus ele continua com o ministério dele até hoje. Agora é o ministério celestial. Qual é o ministério celestial de Jesus? Uma das características dele é que ele é o nosso advogado. João vai dizer, filhinho, não os pequeis, mas se vieres de pecado, terás o quê? Um advogado justo e fiel. E esse texto continua dizendo que ele morreu como propiciação por cada um de nós. Então, agora seguindo, mais uma característica sensacional de Estevão, e que a gente vê que é muito semelhante a de Cristo, é que podemos dizer que as últimas palavras de Estevão. Ele vai dizer assim, e pondo-se de joelhos, clamou com uma grande voz, Senhor, não nos incute desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ou seja, o que Estevão estava fazendo? Ele estava em um momento desfavorável, a qual ele estava morrendo, ele estava sendo apedrejado. Imagine hoje que você está de joelho recebendo bastante pedregulhos em cima de você. Não é fácil. Só que ele se desfez, talvez, do senso de justiça própria dele, e se colocou no lugar de cada um deles e falou, Jesus, Pai, perdoe, pois não sabem o que fazem. É semelhante com a palavra, porque na verdade quem disse isso é Jesus Cristo. Aleluia. Jesus ele se desfez de toda a sua glória. E na cruz do Calvário, ele vira para o Pai e fala, Pai, perdoe, pois não sabem o que fazem. São palavras semelhantes com a de Estevão. Aleluia. Então, como é que a gente chega nesse nível de maturidade? Quando as pessoas olharem para a gente e ver as mesmas características que Lucas via em Estevão. Um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quando a gente alcançar esse nível de maturidade, a gente vai alcançar e vamos andar nesse nível de fé e nesse nível o cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque Estevão manifesta o perdão sobre a vida de cada um deles ali. E manifestar o perdão é necessário estar cheio do Espírito Santo. Por que a gente não consegue manifestar o perdão, Gitão? Porque ao mesmo tempo que a gente quer perdoar, a gente se sente superior a essas pessoas. Jesus ele era totalmente superior a qualquer pessoa dessa raça humana, mas ele se fez pecador por conta de cada um de nós. A ira de Deus que estava sobre a mim e sobre a sua vida, ela foi manifestada sobre a vida de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, que o bem que ele mais precioso que ele tinha nessa terra era o relacionamento com Deus. E quando o nosso pecado ele é passado para Jesus, esse relacionamento é encerrado. Aí até ali fora ali,
minha sogra falou assim, mas a gente lembrando, que ela sempre falou assim, tudo que tá aqui se lembra da Dona Luísa. E realmente, tudo quando a gente vem aqui, a gente lembra da Dona Luísa. Só que a gente tem duas notícias para cá. Duas notícias. Uma triste e uma ruim. A notícia triste é que a terra venceu. Do pó veio e do pó voltou. Só que a notícia feliz é que a terra ela venceu temporariamente aqueles que estão em Cristo Jesus, porque é uma promessa que aqueles que estão com Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia, Deus. Então, a terra nos venceu, porque nós somos regenerados em Cristo Jesus. Não de uma semente corruptível, que é o nosso primeiro Adão, mas nós somos regenerados por uma semente incorruptível, que é o nosso segundo Adão, que é Jesus Cristo. E segundo essa promessa, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Maravilha, Deus. É isso. Amém? Aí, senhor Ricardo, quer falar alguma coisa? Amém.